Graça de Deus, ouvir a palavra de hoje, né? O Senhor esteja convosco. Ele está em meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que o contasse isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos, minha querida irmã aqui presente, a palavra de Deus hoje ela vem fazer uma pergunta muito importante para todos nós. A pergunta é: será que nós saberemos responder a pergunta que Jesus faz? A pergunta que Jesus fez, né? Jesus fez uma pergunta para os apóstolos, Jesus fez uma pergunta muito séria. Quem eu sou? Jesus estava primeiramente reservado, rezando no lugar retirado. Primeira coisa, gente, para que nós possamos ter uma maturidade bonita, para que nós possamos ser lapidados por Deus, precisamos de entender que precisamos de parar. Por isso que é importante parar, se retirar, né? Porque às vezes a nossa cabeça fica: eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não é? Eu tenho que fazer tanta coisa, Tá bom, temos que fazer. Mas também isso é um problema, isso também pode ser um perigo. Você ter muitas coisas para fazer e ficar com a cabeça ligada nisso e não parar. Isso é um negócio que a gente tem. A gente fica preocupado com tanta coisa e a gente não se preocupa às vezes, ou a gente tem que cair a ficha na gente, né? Não, eu preciso parar, eu preciso de estar diante de Deus para ouvir a Deus, eu preciso de rezar. E o que mostra aqui? Mostra Jesus justamente fazendo o quê? Jesus se retirando no lugar reservado com o Pai em oração. Jesus estava conectado com o Pai. Jesus estava concentrado no céu. Jesus nunca deixou de estar concentrado nas coisas do alto. E se nós queremos elevar a nossa alma, se nós queremos ser pessoas melhores e cada vez melhores, meu Deus, a gente tem que aprender isso. Parar e colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Sim, eu tenho uma sequência de atividades, uma sequência de coisas para fazer, mas é um pecado nosso, viu? É um pecado nosso. A gente, meu Deus do céu, eu peço perdão a Deus. Eu estou falando por mim, pelo amor de Deus, eu estou falando por mim. Eu peço perdão a Deus. Diácono André pede perdão a Deus por tantas vezes não ter parado primeiro para estar com Deus. Eu estou falando de mim primeiro, tá bom? De mim. Eu peço perdão a Deus por tantas vezes começar o dia, já sair atropelando, correndo, fazendo um monte de coisa. Eu estou falando de mim.
Por quê? Porque está errado. Eu primeiro preciso de olhar para o céu, respirar e dizer: bom dia, Senhor Espírito Santo, bom dia, Senhor, bom dia. O que é que nós vamos fazer hoje, Espírito Santo? O que é que nós vamos fazer hoje? Eu sei que tem muitas coisas para fazer, mas venha, Senhor, venha comigo, vamos estar juntos. Que eu possa agradar o seu coração, fazer do jeitinho que o Senhor gosta, que é o jeito certo. Tá vendo? Já mudou, não mudou? Você já vai levantando, já vai atropelando, de repente você já está xingando, já está chutando cachorro, já está chutando gato, vai virando uma loucura. Aí você fica irritado, você já fica nervoso, já briga com o outro, Tá vendo? As loucuras. Respira, calma. Bom dia, Senhor. Bom dia, Espírito Santo. O que é que nós vamos fazer hoje? E vai fazendo. Aí você vai escovar os dentes, vai se arrumar e vai indo, filho, vai indo. Vai fazendo. O que deu para fazer no dia você faz, o que não deu você joga pro dia seguinte e toca o barco. Mesmo porque a gente está aqui de passagem e ninguém vai levar nada disso aqui. Você veio de mão vazia e vai embora com as mãos vazias também. O pessoal até coloca uma roupinha ali para você ali no caixão, mas vai ficar aí também. Tudo se estraga, né? Só se você for muito santo e aquilo que está em você for preservado pelo poder e pela graça de Deus. Se Deus quiser deixar o seu corpo incorrupto, Ele pode. Tanto é que isso acontece. E já aconteceu. Por exemplo, Carla Curtis é um exemplo disso. Está incorrupto. Papa João Paulo II e tantos outros, né? Padre Pio. Cadê? Sua mãe sabe disso, né? Sabe. Né? Corpo incorrupto. Ou seja, é pelo próprio poder? Não, nós não temos poder de nada. Mas é Deus que faz. É sempre Deus que faz em nós. Então, primeiro, é importante estar na presença de Deus, se retirar. Por quê? O que é um discípulo? Um discípulo é aquele que está junto de Deus e aprende com Deus. Esse é um discípulo. Porque você ter seguidor, assim, por números, isso não representa nada. Tá te seguindo agora, depois não tá te seguindo mais, e enfim, tá. Mas um discípulo é aquele que está ali seguindo o mestre, aprendendo o mestre. E nós somos chamados a andar com o mestre. Justamente porque se você anda com o mestre, você está em oração, se você presta atenção, se você vai amadurecendo na fé, você automaticamente você vai saber dar as respostas certas. Por quê? Porque você está sendo trabalhado. Nós estamos sendo trabalhados. Seus pensamentos estão sendo trabalhados. Apesar que nós somos uma coxa de retalhos, ou seja, nós somos uma somatória da nossa vida, não é assim? Somos uma somatória da nossa vida. O que você carrega de você anos atrás? Nós, cada um de nós carregamos o nosso eu dos dias atrás, nós carregamos. Só que isso, meus queridos, vai sendo purificado, vai sendo reajustado, vai sendo lapidado, através do seu esforço, através da sua oração, através da paz de Deus que vai entrando no seu coração. Você vai sendo lapidado. Então aqueles problemas, aquelas poeiras, aqueles barulhos, os barulhos vão diminuindo, a poeira vai se assentando e você vai se transformando. Por quê? Porque você está junto de Deus. E Ele vai te mudando, Ele vai te mudando, Ele vai te mudando. Ele vai te mudando, Ele vai te purificando, Ele vai te santificando. Ou seja, as trevinhas, as trevas que vão estando em nós, vão sendo trocadas pela luz da graça de Deus. Isso se chama santidade. A luz de Deus, a graça de Deus que vai afastando as trevas. E você vai pegando o seu próprio domínio pela força de Deus em você. Você percebeu que é através de Deus? Você percebeu? Percebeu? Porque se a gente continuar caminhando com as nossas pernas,
Meu filho do céu, se você já está cheio de trevas, você vai ficar pior ainda. Porque o ser humano, a gente é capaz de fazer cada coisa, né? Somos ou não somos? Somos. Quando você era criança, veja, criancinha, bonitinho lá, bonitinho. Papai, mamãe, tudo certinho. Tinha como imaginar que você teria a coragem de fazer certas coisas que você chegou a fazer? Quando era criança, sabe quando você tinha 5, 6 anos? Você imaginaria o que você poderia chegar a fazer? Tá vendo? Tá vendo? Porque se a gente for pela gente, meu Deus do céu, e pode piorar, hein? E pode piorar, porque a gente pode piorar, meu Deus do céu. É um absurdo, porque a gente, é quimicamente comprovado, que a gente busca sempre a satisfazer com coisas cada vez piores. Piores. Por exemplo, quando você se acostuma a ver vídeos que são porcarias, a tendência é ser cada vez pior. Vocês entenderam o que eu falei? Né? Cada vez pior. E cada vez pior. Cada vez o absurdo aumenta mais. Por quê? Porque aquela dopamina já não está mais funcionando, então precisa de piorar a cena. Que sujeira, pelo amor de Deus. Bom, então é interessante e é importante entender. Eu preciso de estar na presença de Deus. Porque, olha o que São Paulo vai nos lembrar agora, né? Olha a maturidade de São Paulo. O que ele disse? Senhor, a tua graça me basta. Olha o nível de Paulo, de São Paulo. Olha o nível que ele chegou. De olhar para Deus e dizer: a tua graça me basta, Senhor, tua graça me basta. São Paulo, ele comparou Deus com tudo. E ele viu que tudo, comparando com Deus, não é nada. Não é assim? Olha o nível. E, gente, isso vai acontecer com todos nós. Se a gente tiver essa maturidade, se a gente alcançar essa maturidade de São Paulo. Se você olhar para Deus e entender Deus e ver a maravilha que é Deus, você vai olhar para tudo e vai dizer: Senhor, é até bonito, é até bom, que legal, mas nada como o Senhor, nada como a sua graça. Quantas pessoas que são riquíssimas, dinheiro está assim, ó, rasga dinheiro, mas vive numa infelicidade, vive numa tristeza, numa depressão. A pessoa tira a vida. Artistas, vê quantos artistas que tiram a vida aí, ó. Artistas, dinheiro não é problema para ele. Mas e o buraco que está dentro dele? A tristeza que está dentro dele? Terrível. Mas no Evangelho está escrito assim. Jesus está fazendo uma pergunta. Quem diz o povo que eu sou? A pergunta é para nós também. Quem é Jesus para você? É a pergunta dele. Olha lá. Quem diz o povo que eu sou? O que eu sou? Não, o que eu sou? Eu, Jesus, quem eu sou? Não. Não é uma resposta pronta. É uma pergunta íntima. O que é Jesus para mim de verdade? Quem é? Né? Quem é Jesus? Será que Ele é Deus na minha vida? Porque Deus, Ele é Deus. Ele é o Senhor, Ele é tudo, Ele é Criador, Ele é o Salvador, Ele é tudo. Mas para mim, o que Ele é para mim, de verdade, o que Ele é? Essa é a pergunta, o que é? Quem é Jesus? Porque Ele é o Criador, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, Ele é tudo. Mas para mim, o que Ele é para mim? Essa é a pergunta. É aqui que está o X da questão, né? O que é Deus para você? Quem é Jesus para você?
E aqui a resposta de uns e de outros. As respostas até que são boas. Não é ruim as respostas. Olha lá. Uns dizem, Senhor Jesus, uns dizem que és João Batista. João Batista é uma boa referência. Uma ótima referência. Estamos falando de João Batista, maravilhoso. Maravilhoso João Batista. Um homem maravilhoso. Maravilhoso. Mas a resposta mesmo assim está errada. Outros dizem que é Elias. Resposta maravilhosa também. Mas também está errado. Elias. Mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Pessoas importantes. Tem pessoas que estão achando isso. E às vezes a gente acha isso. Nossa, Jesus é uma pessoa importante. Mas isso, meus queridos, isto não basta, não basta, não basta. Mas Jesus perguntou, e vós, para vós, vocês que estão andando comigo, vocês estão comigo todos os dias, é para vocês que vocês estão caminhando, presta atenção, vocês estão caminhando comigo, vocês sabem responder essa pergunta? Para quem está lá fora é uma resposta. E para vocês? Vocês estão aqui todos os dias, todos os dias. Quantos católicos, né? Quantos cristãos que vão de vez em quando na igreja e acham que sabem de Jesus, mas vocês estão aqui todos os dias. Vocês sabem responder essa pergunta? Quem eu sou para vocês? Não souberam responder. Ficaram calados. Mas um respondeu, que é Pedro. E Pedro respondeu. E respondeu certo. Agora ele respondeu direitinho, tá lá. O Cristo de Deus. O Senhor é o Cristo. O Senhor é o ungido. O Senhor é o enviado. O Senhor é o Messias. O Senhor é o Cristo de Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor veio até nós. O Senhor é o Emanuel. O Senhor é o Deus conosco. O Senhor é Deus. Está aqui. O Senhor é o Cristo de Deus. Mas Jesus, aqui neste momento, Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. Por quê? Porque ainda Jesus tinha algumas coisas para fazer. Fica quieto. Tá tudo bem, mas fica quieto. Haverá um momento para a notícia se espalhar. Porque aí Jesus falou assim: o filho do homem deve sofrer muito. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos. Gente, quem que são os anciãos? Quem são os mestres da lei? Quem são os sumos sacerdotes? Quem são os doutores da lei? Os homens que deveriam saber quem era Jesus, os homens da religião. Que loucura é essa? É aqui, gente, isso é um absurdo. Pessoas que estão ali todo dia, mastigando a palavra e não reconheceram o próprio Deus. E Jesus está falando, e ser rejeitados por ele. É claro que Deus sabe de tudo. Então, vou ser rejeitado. Jesus vai morrer. E no terceiro dia vai ressuscitar. Jesus é Deus, meu irmão. Que neste dia nós possamos ter essa certeza, que nós possamos pedir a Deus essa certeza, que nós possamos, queridos, que nesse dia nós possamos olhar para Jesus, e olhar para Jesus, e reconhecê-lo também, que Ele é Deus e que Ele tem tudo de bom para nós, Ele tem o poder de transformar a nossa vida, porque Ele é Deus, Ele pode pegar essa costura da minha vida, essa costura da minha história e ir ressignificando, organizando, me dando força hoje. Ele pode, aliás, Ele é o único que pode. A gente conversou isso ontem aqui, não foi? O medicamento, e se acabar o medicamento, vai sobrar o quê? É importante, sim, claro que é. Mas São Miguel Arcanjo, o que ele vai dizer? São Miguel Arcanjo, quem como Deus? Ninguém como Deus e nada como Deus.
A gente não está falando mal, a gente está falando até bem. Os remédios ajudam, mas quem como Deus? Nada e ninguém como Deus. Ontem no nosso, a nossa reflexão à tarde aqui. Por fim, e aqui eu quero terminar olhando para um pouquinho, para a primeira leitura, dizendo assim, que Deus, eu assumi um compromisso convosco quando saístes do Egito, e meu espírito permaneceu no meio de vós. Não temais, isto diz o Senhor dos Exércitos. Ainda um momento, e eu hei de mover o céu e a terra para reconstruir, refazer. Aquilo foi destruído. Vou mover os corações, Deus está dizendo, vou mover os corações, e a casa de Deus vai ser reerguida. É claro que aqui está falando do templo, mas está falando sobre tudo, daquilo que é importante do templo no nosso coração. Claro que o templo é importante, claro. E aqui me vem na minha cabeça quantas catedrais, quantos lugares lindos, maravilhosos, que você vai, se você olhar, gente, isso aqui não foi ser humano, isso aqui é uma inspiração divina, que coisa mais linda. Mas aquilo é um reflexo, presta atenção, aqui, essas catedrais, essas coisas maravilhosas que foram feitas, simplesmente é uma prefiguração da grandiosidade de que Deus quer fazer dentro de você. Ele quer fazer sim do seu coração uma verdadeira catedral, um templo maravilhoso para receber Ele mesmo. Ele mesmo. É claro que é importante para acolher o povo, sim, mas veja, o que adianta acolher o povo se o povo não colher a Deus? Não adianta nada. O que adianta uma coisa imensa, linda, maravilhosa e não servir para nada? Entende? O que importa é este templo maravilhoso ser construído dentro de você. Aquilo é uma prefiguração disso aqui. Justamente para você receber o próprio Senhor. Aí sim. Aí estamos falando a língua de Deus. Porque uma catedral ela pode ser reconstruída. E um coração que se perde tem que se arrepender para aceitar Deus e ser reconstruído. Se assim acontecer, maravilha, graças a Deus, maravilha. E finalizando, hoje é dia de São Cosme e Damião. Muita gente confunde isso, muita gente confunde esse tal de Cosme e Damião, leva tudo para o outro lado. Não vou entrar nesse detalhe, só vou dizer o seguinte: Cosme e Damião, no século III, foram homens que fizeram muita caridade, eram médicos que cuidavam das pessoas por puro amor. Vamos olhar para a realidade, não vamos confundir as coisas misturando as bolas, Eles são santos, são homens de Deus porque eles amavam e faziam o bem. É isso. Só que as pessoas vão para outros lados, fazem outras coisas malucas. O que importa é que Deus reinava no coração deles. É isso que nós temos que entender. Amém, gente? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos.